Acho que tem uma coisa, que é o seguinte, a gente, vive aqui em Mariana, que é uma cidade histórica, né, e eu não sei se é questão de combinação, o que que é, mas me parece que, assim, o centro histórico é um local que é proibido para o grafite, algo nesse sentido. Como é que é essa relação? Assim, essa questão também do espaço, né, tem que acessar uma cidade maior, um outro local. Como que você lida com isso? Desse espaço da própria cidade? Porque, no centro histórico, poxa, eu vou fazer um grafite na beirada da igreja, acho que não sei se é o caso, se não é. Inclusive eu gostaria que você falasse um pouquinho depois, que eu já vi umas obras suas que aí são do cacete, muito legais, que são as esculturinhas de igreja, e elas sim grafitadas, tal. Eu acho que é muito massa. Como é que você lida com essa questão mesmo, a relação da cidade, essa coisa de patrimônio, o espaço para arte urbana, para o grafite, enfim? Então, mano, tipo assim, hoje em dia eu tenho buscado espaços institucionalizados mesmo, sabe, pra estar apresentando arte. Porque, no meu entender, eu acho que são as periferias daqui que precisam, de fato, assim, do grafite como elemento estético, saca? Sim. Porque o centro histórico já tem um elemento estético que é dele, e que, assim, sinceramente, eu acho que não é interessante para nós, como artista urbano, assim, tá ocupando esse espaço. Ao mesmo tempo, eu avalio que nossa relação com o patrimônio histórico é muito dura, tá ligado? Porque, tipo assim, se você for hoje, em países como a Alemanha, como a Rússia, sabe, você vai ter, igrejas que são grafitadas, que têm murais contemporâneos. Uhum. Tipo assim, que são pagos pelas arquidioceses locais, sabe? Então, tipo assim, é uma relação muito dura que não permite, por exemplo, tipo, um mural temporário, sabe. Uhum. E eu acho que precisa de uma flexibilidade nesse sentido, porque, tem a agregar, no sentido estético mesmo, sabe. Um prédio histórico grafitado seria muito massa, assim, meu ver, sabe. Mas, assim, a gente tem que primeiro pensar a relação que a gente tem e ver também a relação que outros países têm com seus patrimônios históricos, saca. Sim. Eh, o que é um teto de Ataíde que não um mural gigante, olha, que foi feito Sim. há muito tempo atrás, mas, tipo assim, não é feito numa dinâmica diferente. Possivelmente, algumas igrejas daqui, em outra hora, já poderia ter tido, murais que hoje estão embaixo de camada de tinta e a gente nem sabe, sabe. Uhum. Então é isso, com o tempo isso vira quando se descobre isso, que isso vira um evento, né. Uhum. Mas assim, e a relação que a gente tem hoje, sabe, será que a gente não pode pensar, tipo, uma conversa? Mas a princípio, o que eu acho é que, assim, quem precisa mesmo desse incremento estético são as periferias, são os centros de referência, sabe, são as escolas, Sim. os pontos de ônibus, que são espaços de transição. E os espaços de transição, são elementos, fundamentais, assim, para o grafite, porque é onde a gente vai, colocar o trabalhador em contato direto com as obras de arte. Então, a gente tem que ter como luta também isso, sabe, a gente focar nos espaços certos, para que a arte chegue de forma democrática às pessoas, sabe, que as pessoas possam desfrutar, sabe, Sim. de cultura, né. É um pouquinho de cor, um pouco de fruição estética, onde faz todo sentido. Falar um pouquinho, já que a gente entrou nesse assunto, né, da relação sua com a cidade, relação da arte com a cidade, recentemente aconteceu uma situação, assim, muito muito ruim com você, uma situação horrorosa, foi a situação lá das xilogravuras que você pretendia vender no jardim, e foi abordado pelo fiscal de posturas, e tudo mais. Conta pra gente um pouquinho como é que foi essa situação, e se possível depois também, assim, falar como é que foi esse desdobramento. Porque eu sei que você depois chegou a conversar com a Secretaria de Cultura, etcétera. Conta um pouquinho pra gente desse episódio também, que eu acho que é importante. Então, mano, assim, o que eu falei previamente, né, que tipo assim, quando você é artista, você não fica desempregado. E eu acho que hoje, a dinâmica da rede social é péssima para a venda, sabe, porque ela é desumanizante em determinada medida, né.
Porque você não tá em contato com as pessoas não estão vendo ali, tipo, a peça que você tem a exibir a elas. E eu acho que a rua é espaço disso por excelência, sabe. Então, tipo assim, no momento eu não tô tendo nenhuma atividade remunerada fixa. Tipo assim, eu trabalho autônomo, eu faço encomenda, Uhum. e até o meio do ano eu fiz o projeto com a Casa La Estrela, né, e aí o projeto acabou e tal, vamos tocar a vida, né, vamos. Uhum. E cara, assim, eu tenho salários e salários de obras de arte em casa que eu posso fazer se eu for pra rua vender. E as coisas só acontecem, e eu falo isso pra todos os artistas, velho, as coisas só acontecem quando você vai pra rua, sabe. E aí é isso, a minha ideia foi fazer um varal no jardim pra aproveitar o fluxo de sábado, que as pessoas vão lá, eventualmente alguém passa, olha, compra. Pra mim tudo bem, velho, as pessoas passarem e só olharem, porque é o fim também da exposição, as pessoas só passar e fluir sobre algo, conversar com você sobre o que significa, preço, e é isso. Eu tenho absoluta certeza que se eu ficasse aí a tarde inteira eu venderia, e eu simplesmente fui. E aí, cara, eu tinha acabado de montar o varal, mano, o cara tinha passado a paisana, assim, antes e tinha falado comigo, né, mas eu nem tinha assim, que eu preciso da grana, mano, eu tenho que viver, fazer o Exu, né, fazer Correto. viver, né. Eh, e aí o cara depois voltou caracterizado com o código em mão. E o mano me meteu que era crime ambiental, né, eu falei nas palavras dele, mano, eu não tô sendo leviano com isso não, né. Só depois que me falaram que, tipo, que lei municipal não pode criar crime, que não sei o quê. E aí, tipo assim, eu fiquei, com raiva, né, tipo, me sentindo muito injustiçado pela Sim. situação e pela falta de proporção, né, mano, por ele ter me dito aquilo, tá ligado. Porque, pô, mano, nós estamos numa cidade com um histórico bem, né, tipo assim, acho que até a pichação, se for colocar aí como crime ambiental pelo que aconteceu aqui, seria uma punição desproporcional, tá ligado? Sim, sem dúvida. Então, Nós estamos a num gente dano tem maior que que crime ser ambiental lá, consciente tio. urbano, né, mano? Então, tipo, aconteceu esse incidente, e assim, mano, eu pretendo ocupar lá de novo, porque, partiu também de uma falta de informação dele quanto ao que é um patrimônio imaterial, né, que é a estética da tipografia, que ela depende do varal para ser exposta. E, cara, assim, tomei o maior cuidado do mundo, isso nem foi questionado, né, com canteiro, com a passagem de pessoas, se não obstruía ninguém. Mas enfim, foi o que aconteceu, assim, sabe. Uhum. Eh, assim, o que me revoltou foi isso, assim, sabe, pela informação que ele me deu, pela falta de proporcionalidade que eu achei que aquilo ali. Tipo assim, uma multa de R$ 4.000, tá ligado? Por aquilo ali, tá ligado? Sim. E assim, eu me senti injustiçado, mano, porque, nós somos uma região com muitos espaços institucionalizados e que os artistas visuais têm pouco acesso, sabe, pra expor. Mano, a maioria das exposições que você for ver em todos os lugares, mano, é de gente de fora, Gente velho, fora. tá ligado? É verdade. E assim, aí nós fica nessa coisa, né, tipo assim, onde que a gente vai expor? Se eu tiver condição de expor na rua, eu vou expor na rua, fraga, porque isso reafirma também meu papel como artista urbano, Sim. saca? E é isso, assim, depois desse desdobramento, assim, a gente conversou, eu tive na secretaria, conversei com o Eduardo, me recebeu muito bem, a gente conversou sobre a própria falta de conhecimento, né, do fiscal sobre o que é um patrimônio imaterial, que aquilo é inofensivo, além de ser inofensivo para o jardim, só enriquece Claro. o ambiente.